né? Aquilo que a gente tem construído no secreto, a gente tem tido a oportunidade para poder expressar. Como João Batista diz, eu sou a voz do que clama. Do que clama. Né? Já tem alguém falando, mas eu só quero replicar isso. Meu Deus. Né? E vocês são uma bênção. Eu agradeço muito. Hoje, inclusive, nós estivemos juntos, nós almoçamos, eu, a Ingrid, o Marcelo, o pastor Marcelo, seu esposo, o Richard também esteve aqui. Vem cá, Richard, aparece aqui na câmera que ela fala tanto do Richard e o pessoal fica, quem é o Richard? Aqui, abaixa aqui, Richard. Esse é o Richard, a cara a mistura da mãe e do pai, tá com a gente hoje. Richard, obrigado também por você estar aqui. Agora, sai o Richard, vem o Marcelo. O Marcelo que usou aquele short de Muay Thai que ela contou na entrevista anterior. Aqui, ó o homem aqui, ó. O Marcelo, nosso querido amigo Marcelo, que tem quase 2 metros de altura, que é o esposo da nossa querida amiga Ingrid Mariano. Obrigado, Marcelão, por estar aqui com a gente. É uma família que nós temos aprendido a amar e o Brasil, ele tem assistido e tem acompanhado. E eu sou muito fã dessa ideia. Sim, você até falou uma coisa na segunda entrevista que eu achei assim muito forte, entre tantas outras que você falou assim sobre a questão da dualidade de facetas. Eu acho que o legal é que a mesma... Já reparou que a gente não segue um protocolo, a gente conversa como estávamos conversando hoje na mesa, no almoço. Realmente essa verdade, o quão importante é você ser uma pessoa porque tem muitas pessoas que elas, para se encaixar em vários lugares, ela se torna uma pessoa falsa, amigo de todo mundo, fala com todo mundo, abraça todo mundo e não expõe a verdade dela. Qual é a importância da pessoa ser verdadeira, independente do ambiente, independente se gostem ou não gostem dela, ela ser verdadeira? A importância dela ser verdadeira é que ela vai causar libertação naqueles que estão aprisionados. Uau! Porque Jesus vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a minha verdade, essa autenticidade que eu possuo, que nós possuímos no nosso relacionamento, você com a minha família, gera em nós uma liberdade. A liberdade de dizer, olha, não tá legal essa postura, não tá legal esse comportamento, esse tipo de pensamento a gente pode melhorar. Então quando eu sou de verdade, eu sou quem eu sou, que é o mesmo nome, né, que dá uma conotação de que Yahvé falou para Moisés, diga que o eu sou te enviou, é sobre essa identidade única. Então a importância das pessoas serem verdadeira é a conectividade para gerar libertação, né? Porque você não ser você te prende, te amarra. Uau. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir uma pessoa oprimida. Eu vou me sentir uma pessoa cativa. Então, aí eu acabo olhando pra mim e dizendo quem de fato eu sou. Exato, yes. E aí o que acaba acontecendo, eu acho que eu já até falei aqui, não me lembro, parece que as pessoas depois que ela vem pra Cristo, a vida delas apagam. Não é assim, é um contexto. O Senhor Jesus, ele vai ajustando quem você é nele, porque existe uma identidade. Essa identidade, ela fica fragmentada quando o pecado entra, né? Quando a iniquidade entra. Então quando a gente aceita Jesus Cristo, reconhece ele como Salvador, como Senhor da nossa vida, nós descemos as águas e recebemos o batismo com o Espírito Santo e fogo, e participamos da Santa Ceia, nós recebemos uma ressignificação no nosso DNA, na nossa genética. Então essa ressignificação do nosso DNA, da nossa genética, que vai ser atrelada com a genética de Deus, o DNA de Deus, a personalidade de Deus, o temperamento de Deus, porque Deus tem temperamento. Deus tem temperamento. Ele tem temperamento, tanto que ele fala para Moisés, eu vou matar o teu povo. Aí Moisés fala assim, Senhor, o povo que o Senhor tirou do Egito, o seu povo. Então Deus tinha temperamento. O temperamento dele naquele momento, talvez um temperamento sanguíneo, explosivo. Só que daqui a pouco ele se apresenta, né, com um temperamento melancólico, um temperamento de quebrantamento. Por onde? Através do seu Espírito. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? Então é uma pessoa quebrantada, é um melancólico. Então Deus tem temperamentos. Então quando nós nos alinhamos com a vontade de Deus, que inclusive que é isso que eu ensino no nosso curso, na nossa Masterclass de Batalha Espiritual, é que quando você começa a ser alinhado com a identidade de Deus, com essa personalidade de Deus, que vai ser fundamentada em Gálatas, que são os frutos do Espírito Santo, automaticamente você não perde a sua verdade, você não perde, ela só é alinhada
com a verdade de Deus. A sua verdade é alinhada com a verdade de Deus. Exatamente. O prejuízo que faz, né, que causa um falso, né? Um falso em qualquer lugar, um cristão falso, uma pessoa falsa, que às vezes está ali no ambiente, ela acessa você, ela acessa, por exemplo, a sua amizade, mas ela é uma pessoa falsa, é um Judas escondido. Com certeza. Sabe por quê, Yang? Porque toda pessoa falsa, ela não dura muito tempo. Toda pessoa falsa, ela sempre vai terminar o final da carreira dela sozinha. Uau! Toda pessoa falsa sempre vai terminar o final da sua vida sozinho. Sozinho, né? Porque os crápulas, eles envelhecem. Os falsos, eles envelhecem. Os Judas, eles envelhecem. As pessoas acreditam que a todo momento, pela condição financeira, social delas, elas vão continuar tendo o estilo de vida que elas vão ter. Mas vai chegar um momento que a própria biologia não vai dar conta, porque é a lei do corpo humano, é a lei natural do ser humano. Então, a pessoa falsa, ela, eu não preciso de ninguém, não tem problema. Vai chegar um dia que a velhice vai chegar. Que a idade vai chegar. E você vai querer uma companhia e você não vai ter. Você vai querer ter uma amizade e você não vai possuir, porque ninguém aguenta andar com gente chata e falsa. Ninguém aguenta andar com pessoas que são donas da verdade, sabe? É a síndrome do verdadeiro. Sim. Eu sou verdadeiro. Não, você não é verdadeiro. Você é antiético, antipático, mal educado, sem noção. Você tá entendendo? É um chatonildo, uma chatonilda, né? Porque você acredita que por possuir uma verdade que todo mundo tem que ouvir a sua verdade. Não é porque Jesus é a própria verdade e ele é a verdade, ele não tem a verdade. Ele é a verdade, ele não tem um caminho, ele é o caminho. Ele não ficava gritando aos quatro ventos, né? E ao mundo afora, olha, eu sou. Não, quem quisesse, vem a mim, caminha comigo. Então as pessoas, elas acreditam que por elas possuírem essa autenticidade, essa verdade, elas acreditam que elas têm que sair falando o que elas bem entendem, o que elas acham das pessoas. E ninguém tá aqui para ficar ouvindo tudo que você tem a dizer. Ninguém está aqui para ficar ouvindo toda hora suas verdades, porque a verdade, ela tem um momento certo. Tanto que quando nós vamos olhar para um dos evangelhos, no capítulo de número 22, o Senhor vai falar para Pedro: Pedro, hoje mesmo Satanás pediu para peneirar vocês. Ele fala assim, vocês, então é todos os discípulos. Mas ele olha para Pedro e diz: mas Pedro, você não vai suportar. Você não iria suportar. Por quê? Porque a sua fé iria desfalecer. Mas quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Porque tem gente que caminha com Deus, mas nunca conheceu a Deus. Tem gente que caminha com Deus, que está na igreja, mas nunca se converteu verdadeiramente ao evangelho. E sabe o que é converter? É mudar a rota, é ter uma metanoia de pensamento, é ter uma transformação de mentalidade. Tem pessoas que você vai caminhar com ela, mas ela não é convertida. Por quê? Porque ela tem essa pauta da verdade. Então, eu cresci assim, eu nasci assim, eu sou assim. E gente assim, a gente não tem paciência para viver, porque não é uma pessoa que tem mente aberta. Você percebe que Jesus, ele ouve todos, né? Tanto que quando ele vai curar a galera, ele chega tendo um diálogo. Você quer ser curado? Por que você tá assim? O que aconteceu? Jesus criou diálogo. Então, andar com pessoas que carregam muito essa verdade, elas têm dificuldade de ouvir. Tanto que ele conversa, né, com a mulher cananeia, né? Ele diz: mulher, não pode, né, dar o pão dos filhos, né? Não pode dar. Ela diz: Senhor, mas até das migalhas que cai da mesa, os cachorrinhos comem. Você tá entendendo? Jesus parou para ouvir ela, dialogou com ela. Então, essa questão do falso, só que tem uma questão, né? Por quê? Porque o falso, a verdade dele acaba ferindo. A verdade do falso acaba ferindo. Exatamente, porque a verdade dele não liberta, aprisiona. Ele até diz uma verdade, mas não é pra te libertar, é pra te fazer mal. Sabe aquela pessoa que ela sabe que você tem potencial, mas como ela é falsa, porque todo falso, ele tem um fundo de inveja, né? Ele quer ser você, ele quer estar onde você está. Então por isso que ele é falso. Por quê? Porque ele quer aprender suas estratégias. Ele precisa se aproximar de você de algum jeito. Você tá entendendo? Só que quando você dá acesso pra ele, ele vai tentar te diminuir, te menosprezar, e ele acaba ferindo. E aí a gente vai ter que tomar cuidado, Yang, sabe por quê? Porque a gente começa a lidar com esses tipos de pessoas e a gente acaba acreditando que todo mundo é assim. Só que se o diabo tem os seus adeptos para nos ferir, nos machucar, o Senhor tem os seus instrumentos para nos curar e nos restaurar. Então é permissividade. Você se permitir
ser curado. Se você permitiu num relacionamento ser ferido, você também tem que permitir ser curado, porque você tem pessoas que te ferem, tem pessoas que te curam. E aí a pergunta que eu faço é: quem eu sou? A que curo ou a que... Quem eu sou? Quem você é? Você é a que fere ou você é a que... Você é a que fere. Cara, você trouxe esse ponto e eu achei fantástico. Porque eu vi um vídeo essa semana, né? Eu vi um vídeo de... O contexto desse vídeo era uma moça, e aí ela mostra vídeos dela na igreja, cantando, com o jovem, né, ali toda arrumada na igreja, e há uma transição e mostra ela na fase atual dela, afastada, desviada no mundo, né? E ao ver o vídeo, eu fui olhar os comentários, e nos comentários eu via muitas coisas assim de, cara, a igreja, infelizmente, ela mata mais do que dá vida, os crentes são os que mais matam. E aquilo ali eu trouxe pra minha mente, eu fiquei muito pensativo acerca disso. Por que hoje, infelizmente, parece que os crentes, eles são mais os que ferem do que cura? Em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Por que eles fazem isso? Por conta da autoridade do nome. Então as pessoas acreditam que aquilo que o outro tá falando, por estar debaixo de um nome que é tão poderoso que é Cristo, elas acabam se sujeitando àquilo que é dito. Por exemplo, eu lembro que uma época, no meu primeiro relacionamento com um rapaz da igreja, eu me relacionei com ele porque eu acreditava que ele iria me libertar de um sofrimento que eu possuía por vir de uma família, de uma casa totalmente disfuncional. E eu lembro que após eu me relacionar com ele e ter uma vida de casada, mesmo estando à igreja, eu queria me casar com ele no papel. Eu queria viver em santidade com o Senhor. Só que esse rapaz, ele era uma farsa, ele era uma mentira. Então, ele usava drogas, ele bebia, ele fumava. E chegou um dado momento que ele tinha comportamentos tão agressivos que quando eu iria me posicionar, ele não aceitava. A ponto dele se levantar contra mim para poder me agredir. E essas agressões não eram somente verbais. Já teve momentos dele, eu lembro uma vez, ele drogado em casa, ele colocar um conteúdo pornográfico para eu e meu filho bebê ainda assistir. E eu lembro naquele dia de eu levantar e eu desligar a televisão, cortar o cabo da televisão, e ele vinha armar o soco e me derrubar no chão e me bater. E depois eu procurar o crente, procurar a missionária, a irmã, e ela dizer: você tem que orar, você tem que orar, você tem que aguentar, você tem que suportar, porque a mulher sábia, ela edifica a casa e a tola destrói. Só que para uma mulher sábia, ela ser sábia, ela precisa ter um homem sábio, porque Lemuel, quando a sua mãe vai dar o conselho para ele, em Provérbios capítulo 31, aquela mulher de Provérbios 31, ela só é o que é porque ela tem um homem que ela tem. Uau. Não tem como você pedir para uma mulher ser um anjo dentro de casa, sendo que o marido cria para ela um inferno. Meu Deus. Cara, você tá entendendo? Por quê? Porque pra Jezabel reinar tem que ter um Acabe. Pra Jezabel reinar tem que ter um Acabe. Tem que ter um Acabe. Então pra mulher ser perturbada, ela tem que ter um marido também que dê essa legalidade. Ah, mas ele não era perturbado, mas ele era um omisso. Ele não tinha postura, ele não tinha posicionamento, ele não tinha identidade. Então os crentes, eles acabam destruindo as pessoas, primeiro, por falta de conhecimento. Jesus já falou isso: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não foi por falta de oração e nem jejum. Conhecimento. E conhecimento te traz libertação. É por isso que ele diz, de novo: e conhecerei a verdade. E a verdade vos libertará. Yes. Só que o que acontece? Esses crentes que não conheceram a verdade absoluta, mas criaram em seus mundos as suas verdades, eles acabam transferindo esse conhecimento irreal, né? E faz com que essas pessoas vivam esse sofrimento. Então, quando uma mulher, se tem uma mulher que ela está vivendo um casamento abusivo, aonde o marido agride ela, aonde o marido bate nela, aonde o marido infringe a moral dela, e você vai buscar ajuda numa instituição filantrópica, numa instituição religiosa, até no meio dos cristãos, e o conselho é: ore, suporte, peça direção para Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é denunciar o agressor e também quem está te orientando.
Por quê? Porque essa pessoa está Meu colocando Deus. a sua vida em risco. E uma das éticas que a gente recebe dentro da pauta de um profissional da área da saúde emocional, um psicólogo, é que jamais a gente pode deixar com que a vida do sujeito seja colocada em risco. Em risco, exato. Então, que Deus que é esse, que quer que você fique debaixo de um sistema religioso que não te dá liberdade para você ser quem você é em Deus. Não é para eu ser quem eu sou sem Deus. É quem eu sou em Deus. Porque aí entra a renúncia. Tá entendendo? E como que eu sei qual é a vontade de Deus? O que é eu ser quem eu posso ser em Deus? Pela palavra. Então, essa questão da galera acabar ferindo, tem muito. E quem fere acaba se magoando. E quando a gente acaba ficando magoado, Yang, a gente tem que aprender a perdoar. Só que perdoar não tem nada a ver com conviver. Essa que é a questão. Perdoar e dar novamente o acesso e a confiança, ou perdoar, fechar o acesso e não confiar mais? Perdoar, fechar o acesso e não dar mais oportunidades. Uau. Errar uma vez é humano. Errar 2 vezes, toda pessoa acontece. Mas a 3ª vez já é ignorância. É disfunção de caráter. Tanto que quando Jesus vai perguntar para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele pergunta quantas vezes para Pedro? 3 vezes. Porque Jesus precisava tratar no caráter de Pedro. Então Jesus prova para nós, e ele é o maior psicólogo, que todo caráter ele pode ser ajustado a partir do momento que você reconhece que há uma disfunção de caráter. O reconhecimento é o início, né? Da transformação. Sim. Então tem obra que Deus nunca vai fazer, porque precisa do reconhecimento do indivíduo. Você pode orar quantos anos você quiser, tem coisa que Deus não vai fazer. Sabe por quê? Por que Deus vai libertar uma pessoa que não reconhece que precisa ser liberta? E o reconhecimento não está através da pronúncia e nem da testificação, mas da entrega aqui dentro. Porque ele não diz em Salmos, eu sou o Senhor que sonda o quê? O coração. E esquadrinho sim. Então tem pessoas que vai passar a vida toda, Yang, infelizmente, pedindo coisas pra Deus que ele nunca vai atender. Você Não sabe vai por quê? mudar. Porque Deus respeita o desejo do outro. Deus respeita o desejo do outro. Então realmente é possível que às vezes você tá orando por uma pessoa e crendo que ela vai mudar, mas parte dela a decisão de mudar. Porque a grande verdade, por exemplo, que na maioria das vezes algumas pessoas se vê isso até, por exemplo, mães, né? A mãe geralmente ela tem aquele coração que ama com intensidade, que acredita com intensidade, e às vezes você vê a mãe que ela tá 10, 15, 20 anos na igreja, no ciclo de oração, orando pelo seu filho e ele não muda. O que traz a clareza e exatidão pro que você falou. Às vezes não é a sua oração que vai fazer o fulano mudar. É a decisão dele em querer, primeiro, reconhecer a necessidade e querer a mudança. Porque tem gente Perfeito. que ainda até reconhece, mas não aceita. Tem gente que reconhece, mas não aceita. Porque ela fala assim, não, eu reconheço que eu preciso de ajuda, mas ela não aceita quando a ajuda vem. A pior coisa é você ajudar alguém que tá destruído e não quer ser restaurado. Por quê? Porque quando você ajuda quem tá destruído, ele até pode ser restaurado, mas sabe o que acontece? Quando ele for restaurado, ele não vai te dar um obrigado. Por quê? Porque é um ingrato. É um ingrato. E a pior coisa é você ajudar alguém que tem um espírito de ingratidão. Você sabe por quê? Porque quando você ajuda um ingrato, ele diz assim depois que você o ajuda: eu não te pedi nada, foi você que me procurou. Então só ajude quem pede ajuda, quem aceita ajuda e quem se esforça. Por isso que quando Jesus olha para os 10 leprosos que saem gritando atrás dele, Jesus, Jesus, e Jesus vira, Jesus fala o que para eles? Vão até o sacerdote. Mas ele era o sacerdote. Por quê? Porque tem gente que tem que se mover e fazer a parte dela. É por isso que Martinho Lutero vai falar o seguinte: ore como se você dependesse totalmente de Deus, mas depois trabalhe como se tudo dependesse de você. Então tem coisa que você vai ter que fazer dependendo totalmente de Deus. Orou totalmente na dependência de Deus, mas depois você vai ter que fazer a sua parte. Tanto que são 10 que ele cura. Mas quantos voltam? Eu acho que eu penso que se fosse mudar o título, né, dessa parte na Bíblia, o título seria ingratidão, né? Que você ajudar a pessoa e a pessoa não fazer o mínimo que é te agradecer. Por isso que você não ajuda, você influencia. Tanto que na
internet não é chamado de ajudadores, são influenciadores. Influenciadores. Yes. Você tá entendendo? Por quê? Porque essa questão, porque um dia quando você se dispor a ajudar alguém e essa pessoa não ter uma mudança, sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar. E o que tem de pessoas que está nos assistindo agora, Ian, que já ajudou gente, não tá escrito no gibi, e que já se frustrou. Tem pessoas que são potencializadoras de influenciar pessoas. Tem pessoas que receberam o dom do Espírito Santo de mudar vidas, mas elas acabaram investindo aonde Deus não mandou elas investir. Elas acabaram plantando em terras que Deus não mandou elas plantar. Tanto que quando Davi vai defender Keila, ele ora ao Senhor e ele diz: Senhor, eu posso lutar por Keila porque os filisteus estão vindo contra ela. E o Senhor diz: sim, lute por Keila. A mesma cidade chamada Keila, aleluia, que protegia Davi na fuga de Saul, que o perseguia por causa da inveja, é a mesma Keila agora que está vendo um rei que é perseguido, lutando agora uma guerra que não é dele. Só que agora quando Saul descobre aonde Davi está, o texto vai dizer que Davi percebe a trama de Keila com Saul, e Davi vai orar a Deus e diz: Deus, por acaso Keila me entregará na mão de Saul? E o Senhor responde para ele: sim, Davi, Keila vai te entregar na mão de Saul. Por isso, cuidado, Yang, nós temos que ter com as orações que nós fazemos a Deus. Porque se você quiser ouvir uma verdade de Deus, você vai ouvir. Se você não quiser ser enganado por Deus, você não vai ser. Se você quiser que Deus mostre para você quem é e quem não é, Ele vai te mostrar. E Ele revelou para Davi: Davi, Keila vai te entregar. Então Keila é a simbologia de alguém ingrato, que você guerreia as guerras dela, mas no final das contas ela vai te vender, ela vai te trair, ela vai te entregar para o teu inimigo. E é por isso que tem mesas que você não pode se assentar, porque o meu inimigo, ele não pode ser amigo do meu amigo. Uau! O meu inimigo não pode ser amigo do meu. Meu amigo não pode ser amigo do meu inimigo. Não pode. E o meu inimigo não pode ser amigo do meu amigo. Tá entendendo? Por quê? Porque às vezes ele só quer ter acesso às pessoas que são próximas a mim para descobrir a minha fragilidade. Porque na verdade o amigo conhece a nossa intimidade. Meu Deus. Inclusive as fraquezas. E todo inimigo ele precisa do nosso ponto fraco para poder nos derrubar. Você tá entendendo? Então não vem com essa de que Jesus perdoou, andou. Você não vê Jesus andando com fariseu e nem com saduceu e escriba. Você sabe por quê? Porque eles eram inimigos do evangelho. E tem gente que tá querendo andar com opositores do propósito de Deus. Uau. Tem gente que quer andar, que quer ter comunhão com aqueles que são opositores do reino. Você tá entendendo? Ah, porque Jesus andou com Judas. Jesus só andou com Judas durante 3 anos. Tá entendendo? E tem gente que tá querendo andar com Judas há 10, 20, 30 anos. Vai ser vendido várias vezes como escravo. E tem gente que já é príncipe, mas tá tendo um comportamento, tá recebendo um comportamento de alguém como escravo. Então, essa questão, Yang, que você perguntou, né, da gente saber como lidar com esse tipo de gente, é a partir do posicionamento. Posicionamento. Você tá entendendo? É se posicionar. Quando você se posiciona, você começa a saber quem você é em Deus. E essa figura, de, por exemplo, do ingrato. Cara, o ingrato, ele aparenta ser a figura de uma pessoa que às vezes parece até que ela não tem sentimento, né? Parece que ela trai mesmo sorrindo. É ingrato, enxerga a ingratidão e faz aquilo como se aquilo fosse uma coisa boa, né? Ao ponto de não ter, às vezes, compaixão de ajudar uma pessoa que um dia ajudou ela. Eu vi uma foto, inclusive, no Instagram, não sei se você já chegou a ver, que é um cara pega um cachorrinho filhote, dá comida, alimenta, e aí quando o cachorro tá grande, cresceu, ele tá mordendo aquele cara que ajudou ele. Eu acho que é o que mais define o ingrato, né? Com toda certeza. Eu não sei se eu poderia colocar essa palavra, mas todo ingrato é como se ele fosse uma pessoa destruída, sabe? É uma pessoa prejudicada. Então, ele é tão prejudicado que ele não tá nem aí pros outros, porque ele sempre quer tirar proveito. Que foi o caso dos leprosos. Eles foram curados, tiraram proveito, mas só um voltou pra agradecer. O que custa agradecer, né? O que custa dizer obrigada? O que custa? Mas isso, Jesus nos ensina o quê? Não gaste energia com quem não te dá retorno. Não gaste energia com quem não te dá retorno. Jesus só investiu em quem dava retorno. É besteira esse negócio de investir. Jesus nunca investiu em terra seca. Ele primeiro tratava a terra, para depois semear nela.
Primeiro tornava a terra fértil, depois semeava. Tá entendendo? Então tem pessoas que essa questão da ingratidão, elas estão aplicando onde não é para aplicar. E aí, o ingrato, Yang, ele vai ter uma perspectiva assim muito egoísta, né? Enquanto ele estiver se beneficiando de você, ele tá ali com você. Mas na hora que ele não conseguir mais de você, ele vira as costas pra você. É onde a gente acaba lidando com relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos abusivos. É, porque as pessoas acabam dizendo, tô cansada das pessoas se aproximar de mim só pra sugar alguma coisa, tirar um proveito, né? E aí você já percebeu? Uma mão lava a outra, mas quando chega a sua vez, a água sempre acaba, né? Você sempre tá disponível, mas quando chega a sua vez, ninguém tá disponível. Uau! Você já percebeu que na vez do outro, você tem dinheiro, você tem disponibilidade, você tem tempo. Quando você não tem tempo, você acha na agenda. Sim. Mas quando é na sua vez, tô ocupado, não posso, tenho um compromisso, né? Então, é você começar a saber quem você é e começar a se valorizar. Porque tem o ingrato, ele faz essa questão, né? De você fazer sentir um nada. Então, por isso que você não pode ajudar, você tem que influenciar. Não ajude pessoas, influencie elas. Por quê? Porque o dia que elas não conseguirem te agradecer, você não vai se sentir mal por isso, porque você fez a sua parte. Você não vê Jesus se lamentando por causa dos 9. Ele pergunta, cadê os outros? Só um voltou, né? Então, às vezes a gente se perde nisso, a gente perde muito o tempo e o nosso foco com quem não nos procura para agradecer. E às vezes a gente acaba não valorizando o um que retornou. Então isso significa, para cada 10 pessoas que você influencia, só um vai voltar para te parabenizar. Só um vai ter essa gratidão, né? Essa sensação de, cara, eu preciso realmente voltar e agradecer por quem fez alguma coisa por mim. Isso é um pilar. Ingrid, muito bom. Vamos lá. Perdão é um contexto assim que... prepara que lá vem. Perdão é um contexto que muitas pessoas às vezes têm dificuldade, e eu procuro respeitar. Por qual sentido? Às vezes quando eu ouço uma pessoa dizer assim, cara, eu tenho muita dificuldade de perdoar, eu procuro às vezes respeitar, porque às vezes eu não sei qual foi o tipo de dor, né? Apesar de entender que o perdão é necessário, eu não sei a dor que a pessoa sentiu, o que foi que a pessoa sentiu, o que foi que a pessoa passou. Então às vezes eu consigo até entender as pessoas que pensam desse jeito, mas o porquê o perdão ele é importante. E você já passou por alguma situação na sua vida que você teve que viver na pele, esse perdoar alguém que te feriu muito, e o quão importante foi liberar esse perdão? Com toda certeza, você falando aqui, né, e eu lembrando, né, porque na verdade quem nos fere não é está longe, né, quem nos fere está perto. Uhum. A minha criação com meu pai foi muito desafiadora, né, o papai era uma pessoa alcoólatra, né, e uma pessoa muito inteligente, né, trabalhadora, mas ele era um homem muito retraído, né? Ele veio de uma criação muito difícil também. O meu avô, né, batia muito nele, nos meus tios, os irmãos dele, e ele acabou replicando isso, né, pra nós em casa. Então eu não me recordo, Yang, do meu pai dizendo eu te amo. Eu não me lembro. E tudo do meu pai era me beliscar. Então ele era um negrão bonito, de quase 2 metros de altura. Então se eu fizesse qualquer arte, ele me beliscava. E eu perdi o meu pai numa chacina, na porta de um bar, né? Quando eu tinha 9 anos de idade. Meu pai me buscava todos os dias na escola. Meu pai me deixava e me buscava na escola, a pé. Fazia sol e chuva. Só que esse trajeto da escola até em casa, papai não me dava uma palavra. Sempre quieto, de pouca brincadeira. E o toque que ele tinha comigo era o toque da agressão, do beliscar o braço. Tanto que meu braço era cheio de hematoma quando eu era criança. E eu lembro que uma vez, chega até, né? Eu lembro que uma vez eu tenho até uma cicatriz no braço aqui. Eu lembro que eu estava num hospital com a minha mãe acompanhando um exame de rotina, pequenininha, papai ainda tava vivo. E eu tava com alguns adultos assim. E eu, sabe, igual a criança pega na pilastra daqueles ferros, né? E começa a girar. E tinha um ganchinho e eu raspei e arrancou a pele. E nesse momento, eu estava girando e eu estava falando pros adultos, olha como o meu braço é todo marcado, porque o meu pai, toda hora, ele fica me beliscando, né? E o braço assim, cheio de hematoma. E eu não tinha esse carinho. E aí, quando papai ele vem a falecer, eu dou um grito, né? Minha mãe diz até hoje isso e eu me lembro. Saindo do hospital, a gente recebe a notícia que ele veio a óbito, eu dou um grito. E aquele grito é o grito de dor, né? E aí é tão forte que a última
vez que eu lembro do meu pai, Yang, que foi no dia que ele veio morrer, assassinado, ele levou mais de 10 tiros, porque ele tava na hora errada, com as pessoas erradas. Eu lembro que a gente tava no ônibus, a gente ia pro centro lá de São Paulo, eu e a minha mãe, e eu fui dar tchau pra ele. Naquela época os ônibus transparente no fundo, né, o vidro. Eu fui dar tchau pra ele. Quando eu dei tchau pra ele, foi a primeira vez que eu brinquei com meu pai. Eu mostrei o dedo pra ele do meio. E foi a primeira vez que eu vi o meu pai sorrindo pra mim. E ele fez assim e fez tipo, pode-se daqui, né? E sorriu e virou, né? Então, quando meu pai veio a falecer, eu com 9 anos, eu perdi a referência paterna. E aí eu encontrei em Cristo, em Jesus Cristo, esse acolhimento, essa paternidade, essa ressignificação de filha. Só que eu tive um grande problema, o quê? Eu creio na Trindade, então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como eles mesmos se chamam, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E o meu relacionamento, ele era muito bom com o Deus Espírito e com o Deus Filho. Eu não gostava do Deus Pai. E aí eu vou para um encontro com Deus. Nesse encontro com Deus, eu consigo descobrir, tendo as ministrações, que eu tinha mágoa do meu pai. E eu tinha mágoa de Deus. Eu tinha mágoa de Deus porque eu replicava a imagem do meu pai, se chamava pai, da imagem de Deus Pai. Então eu acreditava que o Deus Pai era um Deus carrasco, cara fechada, que não conversava, que não mostrava carinho e amor. E o ensino do meu pai, mesmo sendo alcoólatra, disfuncional, era: você tem que terminar os seus estudos. Então, hoje, eu terminei meus estudos. Hoje, eu sou uma pessoa que estou terminando, sou formada, né? Estou como psicanalista, estudando psicologia, né? Hoje sou bem casada, tenho meu filho. Meu filho fala inglês, uma língua que nem eu falo. E eu gostaria que meu pai estivesse aqui para falar: pai, o Senhor falou para mim terminar e eu consegui. Porque eu engravidei, Yang, eu ainda não tinha nem terminado meus estudos, mas a voz do meu pai reverberava na minha cabeça. E eu falava assim: eu vou conseguir. Então, quando eu tive esse encontro com Deus, eu tive que perdoar Deus. Perdoar Deus porque que eu não consegui ter um pai que me dissesse que me amava. E é onde Deus falou pra mim: ele nunca te falou, mas ele sempre te mostrou, estando com você. E aí eu lembro que um dia eu em casa, sentada à mesa, o Espírito Santo me levou quando eu era pequena. Eu tinha 6 para 7 anos de idade. E eu lembro nitidamente eu descendo as escadas da escola Jardim Gaivotas, na Zona Sul, e papai na porta me esperando. E o Espírito Santo, eu vi o Espírito Santo do meu lado, Yang. Eu não sei se tem pessoas que acreditam nisso, mas eu creio. E o Espírito Santo do meu lado, e ele disse: o seu pai tá aqui, ele sempre te amou. E eu te amo também. Eu te amo. Eu sou o Deus Pai. E naquele momento, eu não somente perdoei o meu pai, Ricardo, papai, mas como eu perdoei Deus, né? Deus não precisa do meu perdão, mas eu precisava liberar esse perdão, porque o liberar perdão, ai, obrigada, amigo, porque esse perdão pra mim também, porque pra nós, né, Yang? Falou de pai. E você sabe que essa questão da paternidade, ela é milenar, né? Tanto que Deus, por que ele não se apresenta como Deus Mãe? Porque ele já sabia que a disfunção seria na figura paterna e não materna, né? Tanto que mãe é mãe, é o que a gente ouve, não é? Mãe é mãe. A gente não ouve quase pai é pai. Mãe é mãe. Então Deus, ele vem para trazer essa cura para as nossas vidas, né? Então quando o meu pai veio a falecer, eu encontrei essa paternidade em Deus. Então o perdoar, isso daqui é muito forte, ele é muito importante porque ele não libera o outro, ele nos libera. Então eu tinha um sentimento de raiva, de não ser entendida, de não ser compreendida, e eu tinha remorso. Tanto que, Yang, meu pai morreu em agosto, né? Dias antes do Dia dos Pais. Eu lembro até hoje, eu fiz na escola, naquela época, né? A gente fazia as tarefinhas temáticas, né? E eu lembro que a professora pediu pra gente fazer uma cartolina com alguma coisa escrita. Eu lembro que a gente fez uma gravata de EVA e eu escrevi um poema pro meu pai, e eu lembro desse poema até hoje. Eu não curto poema, não sou nada poeta, e eu lembro desse poema. Olha só, o poema, ele era mais ou menos assim, né? A flor desabrochava e dizia: não me deixes não, né? Vai falar sobre a flor que pede para não ser deixada. E quando eu cheguei em casa, eu entreguei para ele. E o meu pai falou assim: no Dia dos Pais eu abro. Eu vou ler, não vou ler agora não. No Dia dos Pais eu abro e eu vou ver. E não deu tempo, porque ele faleceu.
Do jeito que eu entreguei pra ele, ficou fechado. Então, não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Quer usar uma roupa boa? Use. Tem que for pra ir no mercado, na padaria. Põe a sua melhor roupa. Quer comer bem? Espere uma data importante pra comer bem em família. Come numa segunda-feira, tá entendendo? Porque o amanhã pode ser tarde demais. Papai achou que ele ia ler no Dia dos Pais o bilhete e ele não leu. Então hoje, se alguém me der qualquer coisa, eu abro na hora, eu calço na hora. Às vezes as pessoas me dão um presente, eu uso na hora, porque eu não sei o dia de amanhã. A gente pode ficar doente, pode ficar enfermo. Então não protele coisas que você pode fazer hoje. O amar hoje e o perdoar, ele é muito, porque eu poderia ter entendido, mesmo sendo criança, mesmo tendo pouco conhecimento ou nada, mas eu poderia ter expressado isso. E hoje eu me vejo às vezes em relacionamentos pessoais, né, que a gente tem que orar e falar assim: Senhor, me ajude a perdoar para que eu consiga conviver, né? Porque, Yang, perdoar você e fechar o acesso é fácil, porque você é meu amigo. Mas e perdoar um filho? E perdoar uma mãe? Um pai que abusou? Um avô que molestou? Um tio que mexeu? É só em Cristo. John Terberg, ele escreve um livro chamado Quem é Este Homem? Cada capítulo ele vai falar sobre a figura de Jesus. E em um capítulo ele vai falar sobre o perdão. Você sabe que Cristo foi o primeiro que veio falar sobre perdão, né? Antes de Cristo não se falava sobre perdão, não existia perdão. Sim. Não perdoar era uma questão de honra. De honra, exato. É por isso que quando alguém fala assim, você perdoa? Não, eu não perdoo. Por quê? Porque a ferida, ela mexe com a hombridade, ela mexe com a moral de alguém, ela mexe com o caráter de alguém. Então a pessoa, ela fala, não, essa pessoa não merece meu perdão. Por isso que ela diz assim, isso daí quem perdoa é Deus. Por que ela transfere pra Deus? Porque é mais fácil. Ela joga a responsabilidade que é dela pra Deus. Mas se o perdão é algo tão simples, por que jogar pra Deus, sendo que é só dizer eu libero o perdão? Porque o perdão, ele é 100% espiritual. O perdão, ele não é físico, ele é emocional, ele é alma. E aí John Terberg vai falar que era questão de honra não perdoar. E se faziam orações nas guerras, nos Jogos Olímpicos, e foram encontrados papéis na terra de pessoas que escreviam orações, rezas, preces, amaldiçoando o seu oponente e dizendo, eu rogo para que ele caia, eu rogo para que ele se fira, para que ele se machuque, né? E aí ele fala que o perdoar é você ir sempre na ferida e deixar Deus cicatrizar ela. Uau. O perdão, ele é um processo. E eu vou falar uma coisa pra você, o mais difícil não é perdoar o outro, é se perdoar. Porque tem gente que já perdoou o agressor, o abusador, o traidor, mas não se perdoou. O mais difícil é você se perdoar. É você se perdoar. Por quê? Por que eu dei acesso? Por que eu confiei? Por que eu deixei? Por que eu me permiti? A culpa é minha. Então aí você libera o outro, mas faz de você um cativo. Só que quando você se torna cativo de si mesmo, o único que tem o poder de te acessar é o Espírito Santo. Quando você se torna cativo de si mesmo, o único que tem o poder de te acessar é o Espírito Santo. Só ele. Só ele que tem o poder para colocar em liberdade os cativos e pôr em soltura aqueles que estão aprisionados. Ele está falando, Isaías 61, aprisionamento de alma, de emoções. E é o que a nossa sociedade, como terapeuta, como analista de pessoas, é o que nós estamos vivendo na nossa geração. Pessoas aprisionadas. A memória, a experiência, a dor. Porque você sabe que quando alguém te trai, né, às vezes uma mulher que foi traída no casamento, né, ela até perdoa o cônjuge, o parceiro dela, mas ela não se perdoa, porque ela fala, eu não fui tão boa o quanto, eu não fui suficiente o tanto quanto, né? E ela vai trazendo essa responsabilidade pra ela, e ela vai entrando em um calabouço, ela vai entrando num casulo e se fechando. E somente o Espírito Santo, ele tem o poder, por meio da sua palavra, de penetrar juntas e medulas, fazendo a divisão entre a alma e o espírito, né? Pra que essa pessoa viva numa totalidade de liberdade. É por isso que Salomão vai falar, eu vi algo estranho debaixo dos céus, algo diferente, inusitado. O que, Salomão? Eu vi servos andando a cavalo como se fosse príncipe, e eu vi príncipe andando a pé, puxando o cavalo como se fosse escravo. Sabe quem é o príncipe andando a pé como se fosse escravo? O nosso espírito. E você sabe o que é o servo andando a cavalo como se fosse príncipe? A nossa alma. A nossa alma tem que ser servo do nosso espírito, tá entendendo? Então
essa permissão, ela é muito importante para cura. Se permitir. Se permitir. Se permitir ser curado e se permitir pôr limites para não ser mais feridos em certas situações. Pô, legal. Aprender a colocar limite para não passar novamente pela mesma situação. Porque às vezes, Yang, a gente arremete a provações de Deus quando na verdade são provações do homem. Não é Deus nos provando, é o homem me provando. Eu já passei por situações do homem me humilhar e Deus falar assim: não é eu te provando e nem te testando, é o homem te perseguindo. O que eu faço, Senhor? Fique em pé, se posicione, tome o seu lugar, coloca os guerreiros em sua volta. O que são os guerreiros? São os anjos intercessores, são pessoas que são ministros na nossa vida e vê o livramento que eu te dou. Por quê? Porque tem pessoas que estão vivendo ciclos repetitivos que não precisaria mais estar vivendo, porque não se posiciona da maneira que é para se posicionar. Não tem o posicionamento que é necessário. Essa questão, eu penso até que isso não é individualismo, porque às vezes algumas pessoas podem pensar: não, isso é ser individualista, isso é pensar só em mim. Não, na verdade, se você foi ferido por uma pessoa ou em algum ponto, alguma área da sua vida, você tem que saber que a possibilidade disso acontecer novamente é alta. Então tem que impor limites a pessoas, impor limites a situações, impor limites a falas, a jeito que alguém fala com você. Isso é uma forma de você evitar um caminho ou a repetição de uma frustração. Faz total sentido. Porque na maioria das vezes, até mesmo num relacionamento conjugal, o impor limites é você saber que você é uma pessoa única e que se ela não te valorizar, ela vai te perder. Uau. Sabe qual é o problema de muitos casamentos? A monotonia, o comodismo. É minha esposa, é meu esposo, né? Quantas mulheres se sujeitam a casamento em que ela vira a gata borralheira e ele é o lorde dentro de casa, porque o lindo não pode ajudar a lavar uma louça, porque ele trabalhou o dia todo, mas ela também trabalhou que nem uma Amélia. Ela também divide as tarefas junto com ele, ela também paga contas junto com ele. Então ele não pode ajudar a olhar as crianças, a trocar uma fralda, só porque ele é o provedor da casa? Como assim? Não tô entendendo isso, porque Jesus, ele auxiliava no serviço da casa com o pai. Ele era carpinteiro, você tá entendendo? Então, tem mulheres que elas precisam começar a reconhecer a sua identidade, né? Porque a questão do homem machista, o homem que se acha autossuficiente sem Deus, ele acredita que a mulher sempre está disponível para ele. E quando você se torna muito disponível para as pessoas, elas não te valorizam. Yes. Você sabe por que a Chanel tirou o seu perfume de grandes concorrências, de grandes lojas que são fornecedoras? Porque ela queria selecionar o seu tipo de público. Você tá entendendo? Sim. Ela queria selecionar o público mais seletivo para que acessasse o produto dela, porque ela sabia que a essência que ela carrega dentro daquele frasco é muito precioso. E quem usasse teria que entender que aquilo que ela entrega é de alto padrão. Então, existe casamento que você só vai viver a plenitude de Deus quando você mostrar pro outro que o que ele tem dentro de casa é de alto padrão. Como? Uau. Nem sempre. Não é porque é sua esposa que você tem que sempre estar disponível para ela. Não é porque é seu marido que você sempre tem que estar disponível para ele. Tanto que quando nós vamos olhar, obviamente que é cultura, mas quando nós vamos olhar a Bíblia, a luz da Bíblia, nós vamos ver que quando a rainha Esther, ela foi falar com Assuero, ela temeu muito, porque ela falou assim: é ele que tem que me chamar. Uai, mas não é a esposa dele? Não é a rainha? Não é a governanta de um reinado? Mas ele era o rei, ele era o cara. Você tá entendendo? Tanto que Vasti sabia quem ela era, que ela não vai até ele por causa desse protocolo. Não, eu sou a rainha. Não é só porque você me chamou. Só que para cada regra há uma exceção. Você tá entendendo? Então essa questão da catividade, né? Tem mulheres que ela tem que despertar no marido dela. Essa questão dele dizer: nossa, eu queria tanto ela hoje aqui comigo. Nossa, mas ela não está aqui. Mas ela fala assim: olha, mas agora eu tô. Ah, então. Você tá entendendo? Essa coisa do namoro dentro do casamento, como: vamos sair pra jantar? Você tem um espaço hoje na sua agenda? Ah, eu não tenho, mas a agenda dela tá toda aberta, né? Tem espaço o dia todo. Mas ela: olha, tal dia a gente pode sair junto. Que é o que acontecia no noivado, é o que acontecia na época da paquera,
né? O se fazer difícil. Esse difícil é você colocar parâmetros de valorização. E às vezes é por falta desses pequenos detalhes, né? Da paixão, do início do relacionamento, as pequenas palavras, é que faz tantos casais hoje divorciar, né? Hoje o nível de divórcio, principalmente na igreja, ele aumentou absurdamente. Por falta dos pequenos detalhes que na maioria das vezes, às vezes os casais pensam que nunca vai, não tem problema, é só um pequeno detalhe. Mas vai juntando, daqui a pouco quando você vê, divórcio. É isso. E ó... Você concorda plenamente com... Voltem a fazer as coisas simples. O simples importa. É que você tá falando aqui, é que às vezes eu penso umas coisas que eu tenho medo de falar, né? Quando você toma, quando ela tá aqui, que ela faz assim, então, Yang, é o tempo que ela tem pra pensar, eu falo, não falo. Mas aqui você tá em casa, você está no YangCast, você está com o seu amigo, a audiência te ama, então vai, solta. Posso falar, então? Pode. Vai até molhar as palavras. Vai. Pô, o cara acorda, ele não toma um banho, ele senta à mesa, ele não lavou o rosto. Porque pra você ter ela à noite, você tem que criar um ritual durante o dia. Você vai dar um beijo nela com bafo de bode, pô. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e a tua mulher na tua frente. Não, a primeira coisa que você faz quando você acorda, até pra você falar com Deus, vai lavar tua boca, passa uma Listerine, um Colgate, tá entendendo? Uma pasta de dente, joga um body splash, tem um monte aí, entendeu? R$10, tá entendendo? Nem que for um alfazema, sei lá, passa uma minâncora debaixo do braço, tira aquele moletom que tá todo cheio de bolinha, furado, manchado. Por quê? Porque isso, cara... Vai, solta. Isso não gera prazer, isso daí é... Meu Deus, a pessoa olha e fala, meu Deus, como eu terei comunhão com essa pessoa à noite. Não, acorda já com perfume no 12, tá entendendo? Acorda que nem um leãozinho. É essas coisas. Por quê? Porque o homem, ele é visual. Você tá entendendo? Sim. Então, tipo assim, é o marido. Posso falar, Yang? Independente se você tá casado 10, 20 anos, aonde ele vai com essa pança dele? Pô, você tá entendendo? Por que gosta de olhar a mulher lá fora, mas não investe na mulher porque a mulher tá com 10, 20, 30 quilos a mais? Não, paga pra ela um mondiarum, tá entendendo? Isso. Compra pra ela uma canetinha, você tá entendendo? Investe nela, leva ela numa loja que valoriza ela. A mulherada tá arrumando isso. Você tá entendendo? Mas não. Ela tá triste, ela tá mal. É lógico. Você não aplica, não investe na terra. Solta um cartão de crédito na mão dela. Sim. Deixa ela ir no cabeleireiro, arrumar a juba dela. Tá entendendo? Fazer uma hidratação, porque isso dá um up. Dela fazer um spa, uma massagem relaxante. Mas não, já quer chegar e já ir do Derevácia. Não vai acontecer. Tomar posse da terra? Não vai. Eu ouvi até uma frase que isso eu levei pra vida. E não assim, só te cortando, rapidinho. Mas eu amo meu gordinho. Mas quem disse que é sobre amor? É sobre saúde. Porque é comprovado cientificamente. Você tá entendendo? Não é questão de saúde, gordura visceral, atrapalha o rins, o fígado, o pâncreas. Você tá entendendo? Quantos casos aqui a mídia não mostra de pessoas infartando na cama, de tendo um derrame cerebral. Então, essa questão de você começar a investir no templo do Espírito Santo é um dos movimentos que a gente precisa ter para acessar até mesmo novos níveis espirituais. Yang, pode continuar. Sim, nesse ponto que você falou sobre a mulher, eu ouvi uma frase que eu achei assim fantástica e adotei aquilo pra minha vida. A terra mais fértil na vida de um esposo, na vida de um homem, é a mulher. O homem que ele é mesquinho, o homem que não investe em sua mulher, esse homem dificilmente vai prosperar. Não prospera. Não investe conversando com ela. Olha que às vezes, desculpa até te cortar, agora entrou num ponto interessante, porque a maioria também às vezes pode pensar que não, mas é só o dinheiro, até aqueles que não tem muita condição, não é, olha, é o simples. Tem mulheres que têm níveis de padrões social altíssimos, mas não tem uma comunhão com o esposo. Sim. Não tem um relacionamento, não tem uma cumplicidade, né? O esposo não sabe do que ela gosta, qual é a cor preferida dela, quando ela tá triste, você tá entendendo? Então, essa questão do investimento ela é muito importante, só que eu vou falar uma coisa pra você, Yang. Existem coisas que não são físicas, existem coisas que são espirituais. Por quê? Porque tem espíritos malignos que cegam a visão do marido e da mulher.
que faz com que ambos não enxerguem o que está acontecendo. E aí o que acontece? Aí tem pessoas que dizem, não, porque isso daí não acontece. Se você não acredita no mundo espiritual, o problema é seu. Eu acredito e defendo isso. E tem espíritos malignos que ele entra e ele dorme com o casal que dorme brigado, o demônio dorme com eles, no meio deles dois. A Bíblia vai dizer, não deixe que o sol se ponha sobre a sua cabeça, tendo algo contra teu irmão. A Bíblia vai dizer, maridos, não achem vocês que a oração de vocês vão ser ouvidas se vocês estiverem em discórdia com as suas esposas. Eu falo ou não falo, Yang? Ela fala ou não fala? Fala. Aí tem gente... Tem homens, tem pastores, tem líderes que acham que Deus está ouvindo a oração depois de um pé de guerra com a esposa. Não vai ouvir. Mas há um espírito de confusão, porque é uma estratégia para causar discórdia. Que a gente vai chamar como se fosse um espírito que ele distorce o que você fala. Então o marido fala A, a esposa entende o alfabeto inteiro, menos o que ele falou. A esposa fala B, o marido não entende nada do que ela falou. É um espírito de confusão que está distorcendo o som. E aí o que nós precisamos? Inclusive eu tenho uma ministração lá no YouTube, no meu canal, falando sobre isso. O poder de falar em línguas estranhas. Porque a línguas estranhas, em Atos 12, é a língua de fogo. E a língua de fogo é o que queima o pecado, a maldade, a concupiscência, a iniquidade. É o que purifica. Então, às vezes, eu não sei se você está conseguindo entender. Eu tô pegando. Às vezes as pessoas, elas têm que entrar dentro das suas casas e começar a orar em línguas. Tem que pegar o azeite. Quantas vezes eu já fiz isso em casa? Pegar o azeite, colocar na mão e meter na cabeça do meu marido dormindo e dizendo, Satanás, você vai sair em nome de Jesus. Você vai sair do meu quarto, você vai sair da minha casa, você vai sair da minha cama, porque quem deita aqui é o Espírito Santo e eu não aceito mais um virar de ponta cabeça pro outro. Tem gente, tem casal que dorme com cobertor dividido. Tu crê nisso, Yang? Cobertor. Você dorme com a tua esposa com cobertor dividido? Eu juntinho, né? Sem briga e cobertor junto. Junto, né? A cama é cama king, mas não pode ter espaço no meio. Espaço não pode, não. É pros lados, é juntinho. Mas isso é espiritual. Sim. Aonde a pessoa acaba criando o quê? Repulsa. Aonde a pessoa acaba criando birra. Tem mulheres que criou birra do marido e o marido tá falando, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? É espírito de influência pra poder destruir, pra poder acabar, pra poder denegrir esse casamento. Então isso daqui é muito forte, sabe por quê, Yang? Porque quando uma mulher é posicionada em Deus, quando uma mulher é estabelecida no Senhor, ela entende que aquele ataque não é físico, é espiritual. O homem é até bom, é um homem até inteligente, é um homem trabalhador, esforçado. Ele até tenta, mas não consegue. Por quê? Porque há uma força maior sobre aquilo. E existem coisas que nós não podemos compactuar. Abigail não compactuou com Nabal e ela trouxe um livramento para toda a casa dela e todo o reinado dela. Existem mulheres que elas não devem compactuar com seus maridos. O problema de Ananias e Safira é que ambos compactuaram com o erro. Se Ananias e Safira, se Safira não tivesse compactuado com Ananias, talvez ela estaria viva e somente ele estaria morto. Tá entendendo, Yang? Então, não compactuar nem tudo deve ser compactuado, mas tudo deve ser entregue no altar do Senhor. A identificação. É por isso que uma mulher que se move no espiritual, ela anda um passo à frente do adversário. Uma mulher que ela se move na dimensão espiritual, ela entende quando tem uma ação diabólica, ela entende quando tem um ataque do inimigo dentro da casa dela. E isso daqui é muito forte. Por quê, Yang? Porque quando uma mulher ela entende, ela automaticamente ela reage com as armas espirituais e não físicas. E infelizmente a gente vive hoje uma geração que algumas pessoas até enchem a boca pra dizer, nem tudo é o diabo, como se o diabo não fizesse coisas, sim, né? Isso, exatamente. Não, o diabo não tem nada a ver. Como que não tem nada a ver, sendo que ele é o inimigo das nossas almas? Ele é o opositor, ele é aquele que se opõe a toda obra divina de Deus. Como não tem um dedo do diabo? Então você vai me dizer que essa confusão dentro da sua casa é obra de Deus, é da vontade de Deus, não é da vontade do diabo. Então você quer me dizer que esse divórcio foi da vontade de Deus, é propósito de Deus, não é do diabo. Então você quer me dizer que essa depressão, essa ansiedade, essa síndrome do pânico é dedo de Deus, então é obra de Deus, não é obra do diabo? Então pelo amor de Deus, eu vou rasgar minha Bíblia. Então, eu tô doida, deixa eu levantar daqui.
É isso que as pessoas estão tendo dificuldade. É isso. Elas estão tendo dificuldade que elas não estão conseguindo entender. Poxa vida, o diabo tem culpa sim, nós temos a nossa parcialidade. Mas e quando nós não temos a nossa parcialidade? E quando nós não damos brecha? E quando nós não temos legalidade? Jesus não tinha pecado nenhum. E por que ele morreu na cruz? Por que ele foi chicoteado? Porque era obra do diabo. Era ação maligna. Deus não fez aquilo com seu filho. Foi às trevas e usou o homem. Toda vez que o diabo quiser te ferir, ele vai usar pessoas. Uau. Você tá entendendo? Todas as vezes que o inimigo ele quiser te machucar, ele vai usar o ser humano, ele vai usar alguém igual a você. Pra quê? Pra poder interferir, jogar no mesmo nível. Toda vez que o diabo for querer te atingir, ele vai usar pessoas. E na maioria das vezes, algumas vezes o diabo, quando ele quer acabar com você, ele às vezes acaba te puxando pra um lugar do passado, pra voltar ao lugar que você já saiu. Já reparou? Né? Às vezes o diabo ele quer puxar você pra um ambiente que você já saiu, que você foi liberto, foi transformado. E usando pessoas, né? Usando pessoas. Ah, mas não é esse Jesus, o carpinteiro, o filho da Maria, o filho de José? Não são seus irmãos, Tiago, João? Tá lá, tá no texto bíblico. Por quê? Porque eles queriam invalidar o propósito divino de Jesus e as suas obras. Todas as vezes que as trevas quiser invalidar o que você carrega e aquilo que você está fazendo, ela vai usar a boca de pessoas para poder trazer o seu passado à tona. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que elas usam o seu passado? Porque elas não conseguem aceitar o seu presente, porque elas já sabem aonde você vai chegar no seu futuro. Uou! Através da visão do seu presente, ela já consegue visualizar onde você vai chegar. Aonde você vai chegar. Então, como elas não querem aceitar, elas querem trazer o seu passado. Por isso que Deus não trabalha com o passado. Deus só trabalha com o presente, apontando o futuro. Deus só trabalha com o presente, apontando. Quais são as lições, por exemplo, que a gente consegue extrair nesse contexto acerca de Saul e Davi, né? O diferencial entre Saul e Davi, os dois que foram ungidos. Que é isso que nós estamos falando, né? Porque Saul não queria aceitar que o seu guerreiro agora foi ungido rei. Só que o que é interessante, que a unção de ambos já começa a ser diferente em seus rituais. Por quê? Porque quando Samuel, que é profeta, sacerdote e juiz, o Senhor o ordena a ungir Saul, ele diz, pega um vaso e unge Saul. Então um vaso, ele era feito de cerâmica. Então ele quebrava, já apontava que o reino de Saul não iria durar muito tempo. Seria um reino fraco, seria um reino frágil. Mas quando é sobre a unção de Davi, ele diz, pega o teu chifre. Uau. O chifre de boi. Por quê? Porque está representando força. Ele já estava dizendo que o reinado de Davi seria um reinado estabelecido por força. Mas olha só que interessante, isso daqui há um código profético. Qual? Todo profeta, quando ele concluía o seu curso da escola profética, ele ganhava um chifre cheio de azeite. Só que esse chifre de azeite, ele sairia do cordeiro, ele sairia ali do objeto, ou corrigindo, do indivíduo, do animal, que era entregue como oferta, como sacrifício. Sim. Então, após o animal ser entregue como sacrifício, ele era esquartejado, ele era queimado e era arrancado o chifre. Esse chifre, ele iria passar por um processo de desconstrução. Sim. Então, dentro do chifre tem carne e tem nervos. Sim. Então, aquela pessoa, ela ia começar a tirar a carne, ela iria começar a tirar o nervo, porque carne, ela está falando, aleluia, de acesso de pecado, de emoções, sentimentos, vontades e desejos. Só que dentro do chifre também tem o nervo. Nervo está falando de flexibilidade, resistência, rigidez. Então, Deus está dizendo, tira a carne e tira o nervo, porque aonde a minha unção vai ser colocada, não pode ter resistência. Aonde o meu azeite vai ser colocado não pode ter carnalidade. Isso daqui é muito forte, porque aonde tem chifre tem azeite, aonde tem azeite não pode ter carne. É por isso que a palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quando era retirado daquele chifre a carne e os nervos, a toda a resistência, aleluia, aonde era tirado toda a iniquidade, a carnalidade, o azeite era colocado. Tinha mais espaço. Tinha mais espaço. Então, às vezes, é necessário que a gente fique oco, é necessário que a gente fique vazio, para que o azeite
de Deus seja derramado sobre nós, mas o azeite é colocado dentro de nós como um chifre de boi. É por isso que é tão forte que eu vou pegar aqui, que eu quero trazer essa referência para você, que eu estava até anotando, que é um versículo de Salmos muito forte. Olha isso daqui, Yang, para quem está em casa nos assistindo. Essa palavra que vai falar assim, olha só, Salmos de número 92, verso de número 10. Porém tu exaltas o meu poder como o boi selvagem e derrama sobre mim o óleo fresco, e os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam, porque ninguém se levanta com quem está caído, ninguém se levanta com quem não é ungido, só se levanta com quem é ungido pelos céus. Então aquele chifre de boi, o boi selvagem, que está representando a unção da violência, porque o reino de Davi seria um reino violento, seria um reino de conquista, seria um reino de tomada de território. Ele precisava dessa unção, não a unção de vaso frágil, de cerâmica, mas a unção do chifre de boi. Tanto que quando o chifre, ele derrama o azeite, aleluia, o cálice dele é transbordado perante os seus inimigos à mesa, porque Deus prepara a mesa, mas os inimigos não se assentam a ela, eles apenas veem. Então por isso que você tem que postar, por isso que você tem que compartilhar, por isso que você tem que pôr no feed, porque eles têm que ver o banquete que Deus já preparou para você, mas eles não vão se aceitar, porque quem não caminhou com você no período do pão duro, não senta com você para comer o caviar. Amém? Eu agradeço minha rica oportunidade. Meu cara, não, essa... eu não posso, cara, de forma alguma encerrar essa entrevista. Você, né, trouxe algumas experiências que você viveu e isso deu uma grande repercussão, e é até importante esse tipo de repercussão para que as pessoas, elas saibam quanto o mundo espiritual, ele existe, ele é real, né? Ele realmente deve ser levado a sério, porque a maioria algumas pessoas, na verdade, elas desconsideram, ignoram o mundo espiritual, quando na verdade ele é real. E quando você traz as suas experiências, é legal que a gente faz as pessoas pensarem e refletirem que isso também pode estar influenciando na vida delas. Então eu queria que você contasse a experiência, precisamente, né, quando nós conversávamos ali no almoço, você contou pra mim acerca das bruxas. Conta essa antes da gente encerrar, vai. Sério mesmo? Tá, rapidinho, tá? Eu falo e saio correndo, tá? Vai. Tá, eu vou contar. Foi assim, no ano de 2020, eu cheguei em São Paulo após passar 5 anos no campo missionário com o Mar e o Ri. E aí foi quando a gente acabou indo congregar em um ministério. E aí quando eu fui congregar nesse ministério, me unir a esse ministério, eu fui primeiro culto de ceia, né? Porque ministro que não ceia no ministério, ele tá com problema. E aí eu fui tomar a Santa Ceia. Quando eu fui tomar a Santa Ceia, né, ou a ceia do Senhor... Foi um dia... Você estava recapitulando pra... Vamos lá. Pra galera entender. Isso. Vamos lá, ó. No ano de 2020, na pandemia, eu fui congregar em uma igreja, me uni a um ministério. Quando eu uni a esse ministério, eu fui para participar do culto da Santa Ceia, que a ceia do Senhor, né? Que é o pão que representa a carne e o suco de uva que representa o sangue de Cristo. E você sabe que a Santa Ceia, você não se conecta apenas com Deus, mas você se conecta ao ministério. Tem gente que não sabe, mas quando você participa da ceia do Senhor, você se conecta com o corpo de Cristo, mas você também se conecta com a igreja. Então, aquela igreja onde você congrega, ou a igreja onde você participa, isso daqui é muito forte. Isso daqui é entendimento de batalha espiritual. Aonde está isso aqui na Bíblia? Isso daqui são códigos, podcast é podcast. Se você quer aprender, então participa do meu curso de batalha espiritual. Eu não estou aqui para dar curso de batalha espiritual, é só um insight, tá? Um adendo aqui. Então, quando você toma Santa Ceia, se você vai em algum ministério, você se conecta àquele ministério por meio daquela Santa Ceia. Sim. Isso daqui é muito forte. Então, se aquele ministério estiver debaixo de rebeldia, se aquele ministério está debaixo de altar quebrado, você se conecta debaixo daquela maldição. Então, tem gente que diz, mas eu não sei o que aconteceu. Então, às vezes, o seu pé e o seu corpo espiritual está contaminado. E aí, o que aconteceu? Eu tomei a Santa Ceia. Fui pra casa. Como um dia normal, como outro de domingo. Quando eu voltei pra casa, fui dormir. Sabe, você já sentiu? Seja sincero, ô Yang, quem tá em casa me responda também. Às vezes, você dormir
alguma vez na sua vida e você tem a sensação que tem alguém dentro do seu quarto te olhando? Já tive. Você já acordou Já. no meio da madrugada Já. e você sentir que tem um vulto, alguma coisa Sim. ali te olhando e você fala, não, é coisa da minha cabeça. Às vezes você levanta, né, vai ao Sim. toalete, na cozinha, toma uma água, volta e tal. E aquela noite eu senti que tinha alguém ao pé da minha cama me olhando. E aí eu falei, coisa da minha cabeça, eu tô cansada, eu fui dormir. Quando eu fui dormir, eu tive um sonho espiritual. E por que que eu sei que é um sonho espiritual? Eu, Ingrid Mariano, olha isso daqui, Yang. Eu sei porque os meus sonhos espirituais, eles são no período da manhã. Então eu sonho pela manhã e eu já acordo. Então todo sonho que é pela manhã, eu, Ingrid Mariano, minha particularidade, eu sei que são sonhos proféticos. Durante a madrugada, à noite, não são. É muito raro, muito difícil. E aí, de repente, Yang, eu fui levada a um lugar e esse lugar era o fundo do mar. Eu fui pro fundo do mar. E você sabe que o fundo do mar, ele é a representatividade do Hades, né? Dizem os estudiosos, os eruditos da Bíblia, que o inferno está no fundo do mar, né? Que é o centro da terra, abaixo das águas. Enfim. E aí eu fui levada ao fundo do mar. Quando eu fui levada ao fundo do mar, tinha algumas mulheres. E eu vi três mulheres. E essas mulheres estavam com o cabelo amarrado de coque, né? Inclusive eu vi na outra entrevista, Sim, estava de sim. coque, né? A irmã do coque. Elas estavam de coque, de saia, tal, a caráter. Uma mulher de Deus, as três. E essas três mulheres, elas começavam a repreender as outras mulheres que estavam em sua volta. E elas falavam assim, queima, tá amarrado, tá destruído agora. E nisso tinha uma mulher que ela estava amarrada. E ela desamarrava, ela se auto-desamarrava dentro do mar. Quando ela se desamarrava, ela olhava para uma delas, eram três, para a primeira, e ela falava assim, missionária, você me amarrou? Pois agora quem vai amarrar você sou eu. Ela amarrava aquela missionária, e aquela missionária ficava amarrada. Daqui a pouco, ela ia para a segunda mulher, e ela falava assim, missionária, você falou pra gente se queimar, né? Pois agora quem vai ser queimada é você. Ela pegava, ela jogava um líquido naquela missionária, e ela jogava o corpo da missionária como se fosse um papel no meio do mar, nas profundezas. E eu vendo tudo. Quando ela jogava, vinha um enxame de bruxas e comia aquela missionária. Aí ela ia pra terceira e ela diz, missionária. Então quer dizer que você nos repreendeu, né? Você quis nos calar, pois agora quem vai te calar somos nós. Ela virava aquela missionária de ponta cabeça e colocava a cabeça dela dentro de um formigueiro. E eu acordei desesperada. Foi quando eu acordei, o Espírito Santo me deu a direção. E ele disse, Ingrid, por meio da Santa Ceia, você teve uma conexão com o mundo espiritual. E dentro deste ministério tem bruxas. E elas já te identificaram. E elas já mandaram um recado pra você. Que assim como elas fizeram com as outras missionárias que as identificaram, tentando destruir, elas farão com você. Yang, e eu falo como essa luz que nos ilumina. Aquele ano foi um ano muito desafiador para minha vida. Foi um ano que eu enfrentei batalhas, perseguições, ataques sobrenaturais. E dentro daquele ministério, eu entendi que era a voz profética, que é como identificado o ministério das mulheres, não é pastor, é missionário. Então, eu vivi uma perseguição. Por quê? As bruxas. Porque tá falando do comando de feitiçaria, tá falando do comando de encantamento, e bruxas existem de fato, e uma pena que as pessoas não acreditam. Sabe por quê? Porque quanto mais elas não acreditarem, mais o mal vai atuar e agir. Mas o Senhor está levantando um povo forte, um povo inteligente, dado no conhecimento e na interpretação, como foi o caso de Daniel. Daniel, ele viveu em uma nação totalmente de ocultismo, aonde tinha não somente obras da carnalidade, que é a Babilônia, mas como tinha todo tipo de perversidade satânica. E Daniel tinha o dom, que tanto que ele se sobressaía entre os magos da Babilônia. Então, Daniel, ele tinha um poder sobrenatural. Então, o significado das bruxas é que no mundo espiritual, o nível de principados e potestades já tinham identificado a unção que eu carregava. Você tá entendendo? Já, yes. Porque eu vou falar uma coisa pra você, tá, Yang? E eu fecho aqui e eu jogo isso no teu peito e tu resolve. A maioria dos grandes líderes da nação brasileira são envolvidos com maçonaria. Quem, Ingrid? Eu não vou falar. Você sabe por quê, Yang? Eu não tô pra perseguir líder, nem igreja e nem instituição. Esse não é o nosso papel. Cristo não destruiu Roma. Cristo não perseguiu os fariseus
os saduceus, os que viviam em seita. Cristo trouxe o reino dos céus para a terra. Então, se tem pessoas que conheceram, e agora o meu recado é para os profetas da nação brasileira e que estão espalhados por este mundo. Se tem pessoas que conheceram sistemas religiosos e com isso se escandalizaram, é tempo de você se alinhar em Deus e ser uma voz que ecoe vida aonde tem morte. Por quê? Porque essa questão da maçonaria, dos Illuminatis, está atrelado há muito tempo, vem da época de Nimrod, da época da Torre de Babel. Você tá entendendo? Tá vindo da época de Salomão, Irão. Tá entendendo que são os construtores. Só que deixa eu falar uma coisa pra você, o Senhor está levantando uma geração que vai trazer o reino dos céus pra terra. Porque assim como tem grandes líderes envolvidos com seitas pagãs, tem muitos grandes líderes, referências da nação brasileira, envolvido com o reino dos céus.